Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Luciana. Eu gravo esse vídeo, jogo no Face somente como um desabafo, como uma conversa de mim para mim mesma, né? Eu gosto de pôr vídeos, mas no Instagram e no YouTube não tá dando, no Instagram e no Face não está dando, porque pessoas que nos conhecem, né, que ficam, né, umas com aquele ar de pena, né, de coitadinha, e outros com aquele ar que, sabe, vai passar, você é forte, e outros com aquela, não diz nada, só põe um curtiu, entendeu? Mas não é pra isso que eu gravo vídeo, é pra um desabafo meu. Vocês viram, eu tô tentando desembaraçar meu cabelo, fazendo uma massagem, porque tem 3, 4 dias que eu não pentei o cabelo, porque eu pentei o cabelo num dia, lavei o cabelo, né, e não fiz nada, só fiz uma hidratação e não passei nenhum creme. No dia seguinte fazer uma finalização dele e eu não fiz, porque no dia seguinte, já tem uns 3, 4 dias que eu me fechei em mim mesma, né, pra mim mesma. E quando eu me fecho em mim mesma, pra mim mesma, eu não consigo fazer nada comigo mesma. É um banho rápido, por obrigação, alimento só o necessário, né, e converso o mínimo possível. E aí eu fico, né, na minha solidão, né, do meu luto comigo mesma. Pode estar quem for perto de mim. Eu nem gosto de ninguém perto de mim. Eu gosto de estar sozinha, eu gosto de ficar sozinha. Então, esse é o motivo de meu cabelo ter ficado, né, esse tempo todo sem nenhuma hidratação, sem nada, sem nenhum pente. E agora eu tô desembaraçando e hidratando, né, para que amanhã ele esteja melhor. É à noite, é muito tarde, acho que já meia-noite, ou um pouco mais de meia-noite, por aí, né, mas eu sempre fico melhor à noite, assim, sabe? Começa à noite a solidão e termina à noite também, não sei porquê, mas é verdade. E o meu filho, ele partiu com 31 anos, ele fez 31 anos dia 11 de junho de 2023 e partiu no dia 13 de agosto de 2023. Ele nos deixou, né, e foi morar com Deus. É triste, né? É muito triste para uma mãe perder teu filho. É muito triste para qualquer mãe. E olha a ironia. Antes eu tava orando para as mães que perderam teus filhos, né? Duas mães perto que eu conheço que perderam teus filhos, um até próximo de mim. E eu tava orando para que o Senhor dê força para elas, e 15 dias depois eu era uma delas. Mas sabe o que a diferença entre eu e elas? É que eu já esperava que poderia acontecer comigo, e elas não esperavam que podia acontecer com delas. Mas o meu sofrimento não é diferente do delas. O meu luto não é diferente do dela. Só a diferença que tem foi a partida dos nossos filhos. Porque eu esperava, porque o meu filho era um usuário, né, de droga. Droga mata, droga mata, droga mata a tua família, droga mata o usuário, a família, mata os sonhos, os projetos, mata a saúde, mata tudo. Depois mata o corpo. Então, droga mata, jovens. Droga mata. Não tem como você vencer a droga, a não ser largar ela. Porque se você achar que vai caminhar nessa terra com as drogas, ela vai mostrar pra você, na sepultura, que você não pode viver nessa terra com ela. Porque ela vai te matar. Como tirou a vida do meu filho. Lutei muito. Mamãe que lutei muito pelo meu filho, muito mesmo, para que ele saísse das drogas. Mas eu não consegui. Eu não consegui porque eu não consigo, nem você consegue, nem ninguém consegue mudar a vida do outro. Eu tenho que mudar a minha vida e você tem que mudar a sua. Se tem uma coisa que te traz alegria, que te traz prazer e eu quero mudar, pois eu posso ter certeza dessa terra que eu não vou conseguir. A única pessoa que vai conseguir tirar aquilo que te dá prazer, mas está te destruindo, é você mesma. Porque uma mãe interna, uma mãe briga, uma mãe pede, uma mãe se humilha, uma mãe chora,
Uma mãe bate, mamãe faz de tudo para tirar o filho da situação ruim. Mas se ele já é de maior, se ele não quiser, se ele não tiver força própria, se ele não ter pela tua vida uma força, igual o leão tem que ter, numa savana, para bater um rinoceronte, ou um animal 10 vezes maior, mais forte do que ele luta com aquele animal, porque ele precisa se alimentar. Então ele luta como fosse a coisa mais preciosa que ele precisava naquele momento. E o que acontece, né? Ele vence. O leão vence. O leão vence o rinoceronte, o leão muitas das vezes vence um elefante, ou se ele não vence um elefante adulto, ele vai uma emboscada para vencê-lo, para pegar o filhote dele. Olha que um elefante é muito superior a um leão, mas um leão, ele está lutando pela tua sobrevivência, e ele é um predador. Nós também somos um predador. Nós também temos que lutar pela nossa vida. Mas para isso nós temos que querer. E quando nós não temos força, nós somos um elefante. Nós somos um elefante na boca do leão. Somos grandes, mas dóceis. Somos grandes, mas inofensivos diante do leão, que é a droga nesse momento. Então, para você não ser devorado pela droga, você precisa matar ela. E para matar ela, você tem que lutar contra ela. Se você não conseguir lutar contra ela, sua mãe, seu pai, seu tio, ninguém vai conseguir. Porque a decisão da primeira dose foi sua e da última também tem que ser sua. Porque senão, ela vai te vencer e vai te levar à sepultura e vai deixar tua mãe como eu tô, entendeu? Sofrendo, chorando, triste, porque meu filho se foi dessa terra. Por descanso dele, não pelo meu. Porque eu vou continuar chorando pelo meu filho até o dia que eu partir. Claro que hoje eu sobrevivo, mas eu pretendo viver no futuro. Não hoje, mas no futuro eu pretendo viver em memória do meu filho e continuar o meu projeto de vida, o meu projeto de recriar, o meu projeto de criar, o meu projeto de viver e renascer do meu luto. E para isso eu vejo lutos, eu vejo vídeos de mães enlutadas, para isso eu vejo vídeos de psicólogos, para isso eu visito os psicólogos, e tem dias que eu estou bem e tem dias que eu estou mal, mas um dia de cada vez, né? Como diz a psicóloga que eu sigo no YouTube, é assim, é desse jeito, é o que é, né? Não tem como ser diferente, entendeu? O luto das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, o luto dela é de uma forma, o luto do meu esposo é de outra, e o meu é o outro luto também, né? Cada um vive o teu luto, né? Cada um do seu jeito, cada um da tua forma. Minhas filhas conseguem trabalhar, conseguem, né, levar a vida delas. Eu não consigo, eu consigo 2 dias, 3 dias e no 4º dia, entendeu? Luciana está entregue à dor, ao sofrimento, às lágrimas e à saudade muito grande, muito dolorosa, que é a partida do meu filho. Meu filho, sempre amei, todos os meus filhos, sempre. E minhas filhas até falavam assim, teu filho queridinho, Cristiano. Não, ele não é meu filho queridinho. É meu filho que mais precisava de mim para sobreviver a ele mesmo. E eu era presente para ajudá-lo. Como hoje ele se foi, ficou quem? Minhas 2 filhas, né? Minhas 2 filhas, e hoje em dia eu não consigo ainda viver para elas, mas eu ajudo, faço o que eu posso, o que eu consigo fazer, né? E um dia de cada vez, é o que é, né? É desse jeito, não tem como ser diferente, né? Tem meus netos, tem os filhos do meu filho, que são 2 filhos, tem minhas netas, né? Que eu já falei que eu tenho, 4 netos, uma neta e 3 netos, né? E um dia de cada vez. Meu filho morreu de embolia pulmonar, consequência das drogas, tá? Ele machucou as pernas numa cobrança, consequência das drogas, e deu embolia pulmonar nele. Mas ele veio para casa,
Ele foi pro médico, do médico ele veio para casa e não foi diagnosticada a embolia pulmonar. E quando eu levei de volta para o hospital, já era tarde demais. Ele faleceu de embolia pulmonar. E muito triste, porque eu fiquei com ele aquela última noite, triste e necessário, porque eu sempre fiquei com ele. Eu que sempre fui atrás dele. Eu ia atrás dele nas favelas, nos hospitais, quando ele era cobrado pelo uso das drogas, entendeu? Em casa, ele estava doente, quem cuidava sou eu, também cobrado pelos usos das drogas, o corpo não aguenta e adoece, eu que cuidava, né? Eu que estava sempre presente, né? Tanto que tudo que ele precisava, ele recorria a mim, né? Porque eu nunca o deixei. Vocês sabem que aquelas que têm família, usuário, sabe que as mães, o pai, muitas das vezes não aguenta, às vezes nem mãe aguenta. E eu não julgo ninguém, porque é difícil ter um filho no uso das drogas. É difícil. Olha, a caminhar com as drogas é uma coisa negativa dia após dia. É um dia pior do que o outro. Se tem um dia bom, você pode pegar força, se preparar, porque o dia vai chegar ruim. Chega o dia ruim, chega o dia mal, entendeu? Se ele não parar, vai chegar um dia mal. Se ela não parar, vai chegar um dia mal. E é difícil viver nesse dia mal com o usuário. Eu não desistia, porque eu era mãe, porque eu sou mãe, entendeu? Por isso eu nunca desisti. Meu marido também não desistiu, minhas filhas não desistiu. Elas não desistiram, mas que era difícil para elas. Muitas das vezes elas queriam para me poupar, meu marido queria para me poupar, que eu largasse ele de lado. Mas eu não tinha condições de fazer isso. Também na mente delas, elas não esperavam que ele ia partir. Esperavam que ele ia envelhecer no uso das drogas. Ah, Deus, como eu tinha medo disso acontecer, Senhor. Tinha muito medo. Fala, Senhor, se meu filho envelhece, Senhor, eu parto desse mundo, Senhor, como é que ele vai ficar? Quem vai cuidar dele, Senhor? Senhor, como ele vai ficar mendigando prato de comida do lixo? Porque eu não vou estar aqui. Eu tinha muito medo. Mas pela misericórdia de Deus, por mais que eu sofra, ele não está mais aqui. Ele partiu. Claro que eu não tenho que partir amanhã. Eu tenho minhas outras filhas e tenho meus netos também, meu esposo. Mas eu tô sofrida muito. Mas também eu tô tranquila. Porque quando Deus me chamar, ele não estará mais aqui. Porque se ele não lutava pela vida dele, se ele não tinha condições de sair das drogas, que ele fosse descansar na casa de Deus. Porque eu não serei egoísta de achar que meu filho tem que ficar aqui sofrendo. Porque quando meu filho estava bom, quando ele estava sem as drogas, quando ele estava lutando, sabe, para tentar se libertar das drogas, era um menino tão amoroso, mas tão amoroso, muito amoroso, prestativo, arrumava casa, todo o dinheiro que tinha, que trabalhava, me dava para os filhos, queria se divertir, sorridente, brincalhão. E como tem dias que eu estou bem, e vivo o meu dia bem, tinha dias que ele também estava bem. E momentos que ele estava mal. E voltava ao uso das drogas. E vivia os dias maus. E todos viviam os dias mal com ele. Do mesmo jeito que todos viviam a alegria quando ele estava bem, todos viviam a tristeza, o horror quando ele também recaía. Muitas das vezes ele ia para bem longe da gente. Para bem longe. Ele só voltava quando ele não aguentava mais de usar. Aí ele voltava para dormir, para descansar. Isso é porque eu fui atrás dele várias vezes e falei com ele: volta para casa, para dormir e descansar. Porque se você não voltar, eu vou vir atrás de você. Então, em tempo, quando ele não apareceu, eu ia atrás dele. E eu encontrava e trazia. Por isso que Deus trouxe ele para casa, para que ele falecesse perto de mim. Porque senão eu estaria igual a maluca, procurando ele, procurando até o final da minha vida. Porque eu não ia aceitar que meu filho morreu por aí, foi jogado por aí. Não ia aceitar, não. Eu não ia aceitar mesmo, que eu ia atrás dele. Então Deus, ele trouxe ele para casa para que eu visse que ele descansou e que eu também levasse a minha vida em diante. Entendeu? E por essa forma,
dessa forma foi a vida dele, com as drogas. Eu digo mais uma vez que droga mata. E ela mata mesmo. Mata o usuário e mata a família do usuário. E mata todos os projetos, todos os planos das duas partes, do usuário e da família, de nunca ter usado. E ela mata também. E essa foi meu desabafo por hoje. Obrigada por quem for assistir. Quem não for assistir também, beleza. Não precisa deixar like, não precisa comentar, não precisa nada. Como eu disse no começo, é um desabafo. É meu desabafo de hoje, sabe? É um desabafo de uma mãe que precisa desabafar um pouco. Sem ter ninguém chorando, sem ter ninguém interrompendo. E as pessoas interrompem, né? Não, vou deixar isso pra lá, não fala não. Mãe tem que falar. Eu tenho uma comadre que perdeu o filho dela. Eu falava pra todo mundo, deixa ela falar dele. Que a única coisa que ela tem hoje é pra falar dele. Deixa ela chorar por ele, porque hoje só tem que chorar por ele. Porque ele foi embora. Deixa ela falar, mas as pessoas têm o mau hábito de não deixar o lutado falar, porque acham que o lutado vai sofrer mais. Será que se ela guardar só pra ela, será que ele guardar só pra ele, será que você guardar só pra você, você vai sofrer menos? Será? Será que você cortado, sangrando num quadradinho, fechadinho, só você e o sangue, você tá sofrendo menos? Ou alguém vendo o seu sofrimento, talvez possa te ajudar de alguma forma, até somente te ouvir, já é um curativo, né? Então, quando o lutado quiser falar, deixa falar. Pergunta, é mesmo? Como foi? Como é? E ele? E lembra quando ele ria? Se você souber de uma história sobre o falecido, fala. E quando ele brincava assim, meu Deus, eu lembro dessa época assim, fala assim. Mas se eu falar da partida dele que foi tão trágica, tem outras memórias que vai fazendo ela chorar também, mas de saudade, não de dor, porque a memória da perca é muito grande e a memória da saudade é grande e eterna, e a gente vai aprender a viver com a memória da saudade, não da perca, porque no momento da perca nós temos que aprender a sepultar junto com o corpo o momento da perca e viver somente com a saudade da lembrança de quem a gente amamos, que se foi na nossa frente, mas que a gente temos a memória deles e nós não vamos esquecer eles nunca, e isso se chama saudade, tá bom? Fica na paz, fica com Deus, tenha uma boa noite, uma boa madrugada a todos.